Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabela, e hoje eu e a Viviane a gente vai apresentar o nosso plano de aula, que vai utilizar a abordagem da História e Filosofia da Ciência. E o título do nosso plano de aula é A Ética e os Limites da Ciência. Bom, aqui são um índice com as perguntas norteadoras para a construção do nosso plano. Então, por que ensinar, o que ensinar, para quem ensinar, como ensinar e, por último, as aulas. Então, a primeira pergunta é por que ensinar? Então, a gente vai estar usando duas visões no nosso plano de aula. Um deles é sobre a natureza da ciência e a outra é a abordagem histórico-filosófico da química. Então, a natureza da ciência é importante a gente ensinar ela porque ela inclui uma reflexão a respeito dos métodos para validar o conhecimento científico. Então, isso mostra as relações, né, da ciência com a tecnologia, a natureza da comunidade científica e também contribui para a construção do conhecimento científico dos cidadãos. E também, gente, é importante a gente trabalhar a questão da história da química, história e filosofia da química, porque por meio dela é possível refletir sobre os avanços que a humanidade fez ao longo dos séculos, ganhar experiência, investigar, descobrir fatos que que fizeram com que o modo de vida das seguintes gerações pudessem ser melhorados. Bom, o que a gente vai ensinar? Então, basicamente, a gente vai... as aulas, né? Elas vão tratar o aspecto da natureza da ciência, mais especificamente a ética na ciência através da história da química. Para quem ensinar? As aulas elas foram pensadas para atender alunos da terceira série do ensino médio do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Ouro Branco. E então, o mais importante é como ensinar. Então, as aulas elas vão consistir numa abordagem histórica, onde a gente vai tratar o impacto da síntese da amônia e sua íntima relação com o aumento do potencial bélico na Primeira Guerra Mundial. Esse tema histórico ele vai dar suporte para uma discussão contemporânea sobre a ética na ciência e os limites do avanço científico-tecnológico. Então, o que a gente espera é que os alunos sejam levados a realizar uma análise crítica sobre uma situação envolvendo a ética na ciência, levando em consideração os conhecimentos já adquiridos sobre a história da síntese da amônia. Então, né, como a Isabela falou, nas aulas a gente já está considerando que os assuntos foram discutidos e a gente está partindo só para a terceira fase de ensino. E aí vão ser duas aulas, então, com 50 minutos cada, e elas vão acontecer em sequência. Para isso, então, a gente vai utilizar um estudo de caso para a gente começar essa fase 3, que é o seguinte. No século XX, aconteceu a conhecida corrida pelo nitrogênio. O gás nitrogênio é muito abundante na atmosfera, mas não é muito reativo, o que não permite sua utilização, e esse era o problema da época. Esse elemento é utilizado de diferentes formas em atividades essenciais e também na indústria bélica, na produção de explosivos potentes. Haber e Bosch foram dois pesquisadores das forças bélicas prussiana e alemã, que conseguiram desenvolver a rota da síntese da amônia em 1909, na qual o nitrogênio pôde ser aproveitado por meio da conversão da amônia em nitrato. Assim, a partir da síntese, possibilitar o uso mais facilitado do nitrogênio em atividades de agricultura. Apesar disso acontecer, né, ela foi indispensável para o início da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente parte, então, para a parte contemporânea, que a gente quer fazer esse link, que é utilizando o filme do Homem de Ferro. Essa parte do estudo de caso foi adaptada, né, eu já tinha feito esse estudo, mas ele foi adaptado para encaixar nessa nossa abordagem. E aí nele a gente fala de uma discussão, né, que o Stark, que é o Homem de Ferro,
ele tem uma armadura, uma arma muito potente, que tem um caráter bélico, né? Então, a empresa concorrente da indústria bélica, ela leva o caso para o tribunal, querendo que a tecnologia fosse compartilhada, que a patente fosse aberta, né? Só que o Stark, em defesa, ele afirma que a América está segura nas mãos dele, porque ele vai utilizar essa ferramenta, essa arma, para proteger a América. E se ele liberar, todo mundo vai ter acesso e o mundo vai ficar menos seguro. Porque se todo mundo tiver acesso, ele não tem o diferencial para contra-atacar e poder proteger o país dele. E aí, então, a segunda aula, que vai vir em sequência, vai ser a discussão desse estudo, né? Na qual a intenção é que os alunos sejam capazes de aplicar esses conhecimentos mesmo, nas discussões construídas e tal. Então, as perguntas. Primeiro, Stark deveria ou não liberar a tecnologia? Argumente de acordo com a sua posição. Segundo, você acredita que os cientistas e a ciência são neutros? Por quê? E aí isso é uma coisa muito importante, né? Da história da ciência, porque essa construção do pensamento científico ao longo do tempo, ela ajuda a compreender esses aspectos, né? Que é onde o estudante deve fazer a correlação com o caso da amônia, por exemplo, e esse do Stark. O sistema de patentes favorece ou não a sociedade tecnológica? E aí também é interessante que o aluno pesquise um pouco sobre patentes, para ele conhecer um pouco sobre isso. 4. Você conhece alguma situação parecida com a descrita nesse estudo de caso? Em caso afirmativo, dê exemplos. E a intenção é essa, né? Que é bem deixar a discussão aberta para que os alunos possam dizer o que eles pensam e aí discutir em cima disso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e as nossas referências.